Sem palavras, eu consegui, porque você não vai conseguir, pelo amor de Deus. Nome e idade. 63, Orlando Gonçalves de Lima. Hoje estamos aí para reconhecer o circuito Gal da Morungava, que é o circuito do desafio, do segundo desafio virtual do canal MTB. É isso aí, não deixe de fazer pelo menos uma vez no mês de outubro e participar do desafio. E depois da vinheta, então, curte o vídeo. Bora lá. A gente está aqui um dia antes de começar oficialmente o desafio, hoje é dia 30 de setembro. Durante todo o mês de outubro vai estar valendo o desafio, que é feito aqui no circuito. Nós estamos no ponto zero, aqui na Galois Concept. A galera está se arrumando ali. Tem um local para deixar os carros, tem um local bacana. Tem a pista logo aqui atrás, se você quiser também vir e dar uma volta na pista, conhecer, eu acho que vale a pena. Acho que o Paulo vai fazer isso depois de fazer o circuito, vai dar um giro por ali para fazer um conhecimento da pista ali, né? Então, estamos aqui. Quando nós chegarmos neste ponto, depois dessa curva, começa a primeira subida, a subida do desafio, que vai até esta curvinha aqui. E aí, enfim, desce. Aqui já vai estar na região de Glorinha, nossa cidade vizinha. Aqui a subida da Pituva, Roda d'Água. Aqui já estamos voltando, fizemos a subida de volta, desce o tobogã e aí estamos de volta aqui. 37 quilômetros, 785 a rota completa. E aqui o gráfico de altimetria. Subida do desafio é essa aqui, subida da Roda d'Água, subida da Estrada do Rincão e aqui despenca 3 quilômetros no tobogã. Aqui é a entrada do Ecoparque Vento Negro, uma placa bem visível na entrada. E você pode deixar o carro, se você vier de carro para cá, entrando aqui com estacionamento gratuito, com portões abrindo logo cedo e ficando até as 22 horas. É aqui onde acaba o asfalto. E aí já é o primeiro momento para curtir a vista, ó. A gente vai lá do lado daquela antena lá na frente. Aqui é onde acaba o asfalto e inicia a diversão. Foi procurar um pouquinho de barro. Tá muito limpa a bike, né? Depois dessa curvinha aqui, começa o desafio escalador. Desceu ali, deu a curva, no momento de acelerar, se tu tá buscando uma posição aí no desafio escalador. Agora 800 metros para cima, vem um alíviozinho, é onde termina o segmento. Aqui são 800 metros de subida, com uma média de 10,5 de inclinação. A subida começa aqui no meu GPS, está com 7,3 km. Andei um pouquinho ali dentro, então
com perto de 7 km, é que começa a subida. Acabamos de passar uma escolinha e algumas casas. É o momento que a inclinação fica próximo dos 8, 9%. Dá pra respirar. E daí vem a escaladinha ali na frente que tem a maior inclinação. Já vamos encontrar ela ali. Mas também já é um momento que vai estar finalizando o segmento. Quase finalizando essa primeira parte da subida, que é o final do segmento. Para trás já tem a vista do Monte da Curumim. Aí tu vai encontrar essa porteira. Que o segmento do desafio escalador termina logo depois que tu passar ela, antes da curvinha, ó. Pra garantir, não para de pedalar ali na porteira. Vem um pouquinho mais pra frente. E aqui agora tu já pode aliviar. Feito a primeira de 3. Olha a cratera, abriu ali, ó. Aqui eu acho uma das vistas mais bonitas. Mesmo com o céu assim estando nublado, esses paredões de morro aí na nossa frente. Bom, é para essa direção que a gente vai, né? Vamos subir eles e chegar naquela altitude lá. Hora do gelzinho, ó. Uma hora de pedal é ideal, né? É, chegamos a 1 hora de pedal. Fizemos 18 km, 19 km. Passamos a metade do trajeto, mas a subida da roda d'água está para frente. Essa estamos começando agora. Então estamos na região da Glorinha para fazer a subida da roda d'água. Quase na metade. Tem a parte mais difícil ainda pra frente. Vamos, galera, se desafiar aí. É isso aí. Vamos. A estradinha aqui é do jeito que a gente gosta. Ruim para os carros, mas muito bom para o mountain bike. Mais um belo local aqui com a vista para a Glorinha lá na frente, né? E quase finalizando
a subida da roda d'água aqui na Pituva. Uma dica é não fazer treino de perna na academia e pedalar em seguida. Foi o que fez, né? Foi o que eu fiz. Ah, daí dá sofrimento. Só regenerativo depois da academia. Agora subida a gente sofre. Errou, então. Errou. Tá quase lá. Pra parte de cicloturismo vale fazer o contrário, vai desviar, faz o canyon aqui e volta. Aqui a gente tá bem na entrada da roda d'água, galera, olha só. A gente mandou preparar esse corredor aqui, um tapete, né, de flores. Saiu bem caro e tal, mas tá aí a produção, né, tá top. E ali chega na roda d'água, nós não vamos hoje aqui porque a galera tá com pressa, tá tudo querendo competir, fazer tempo. É, isso. Mas, cara, vale a pena. Tem alguns outros vídeos que a gente foi até ali, tem a roda d'água, passa, tem trilha do outro lado. Quem tá fazendo o trajeto aí por cicloturismo, vale a pena conhecer. Tem uns canyons de Glorinha. Você sabia que tem canyon em Glorinha? E é top. É top, tem dois ali. É top. É, logo depois tem uma subidinha depois do córrego ali da roda d'água. E aí tem os canyons do outro lado ali. E se continuar, desce a trilha da Serraria Velha ali. Ali é que é tenso cascalho, né? Ah, tem duas linhas. A linha do downhill é tenso. Isso, ali é. E aí a linha pra esquerda vai pro meio das árvores ali, também é tenso. Eu quebrei 2 costelas já ali. Mas dá pra descer. Aí pra baixo todo o santo ajuda. Pra ali é que vai pra tal do espelho d'água. Não, o espelho d'água é na antena lá. Vamos passar do lado do espelho d'água agora. Ah, é verdade. Aham. Ah, vai subir até a antena agora? Vai. Não até a antena, mas a gente chega no mesmo nível. Só que a gente não vai até lá. Bora então. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never showed. Depois da roda d'água, entramos à esquerda, assim, caminhando para a última subida forte. Numa estradinha aqui bem rústica. E a estradinha sofreu mesmo com as chuvas. Acelera que dá. Boa. E aqui é a parte mais inclinada do trajeto. Não é a inclinação em si que vai dar tanta dificuldade nesse trecho, mas sim o chão de laje, cheia de desnível. É um trechinho preferido meu aqui, é o trecho que eu mais prefiro subir, é este aqui. Uma subida mais divertida. E bonita, né? Dica bônus é: não esqueça a sua sapatilha para um pedal como esse. Tive que vir de All-Star e improvisar uma plataforma de EVA aqui para não machucar os pés. Nas subidas é
pior, mas nas descidas é mais perigoso, né? Pode escapar o pé. Aqui tem vários trechos que precisa saltar. Tem valetas, pedras, buracos, né? Então, sapatilha é bem importante. E nessa floresta aqui de eucaliptos é que fica a trilha da Antena, fica a Lagoa do Espelho, um trajeto que nós já fizemos e tem aqui no canal. Se vocês quiserem conferir, é muito legal, muito bonito o trajeto. Finalizamos a subida aqui e vamos pro tobogã, descer do tobogã. Agora, galera, são 3 km descendo. Atenção com as valetas. Tem uma plaquinha ali de cuidado, de atenção, ó. Trecho perigoso. Se liga na vista, é massa aqui. Saiba na curvinha, né? Pode soltar. Carro! Carro! Ó o perigo, né, cara? Não para. Na curva ali, já é. Tampou toda a pista. Por isso que o cara andar na contramão é perigoso, né? E aí, pessoal, depois de descer o tobogã, vem um sobe e desce. É um trecho que tem uma descidinha de leve, tem uma subidinha de leve. E vai seguindo. A gente está agora chegando aos 33 km e meio, 33,8, mas eu andei um pouco lá dentro do Ecoparque Vento Negro. Então aí, digamos, 33 km. Estamos com 2 horas e 14 de pedal. Bem de boa, né? Fazendo todo o trajeto bem tranquilo. A galera tudo junto. Então, trajeto é pra todo mundo, né? Dá pra fazer em menos de 2 horas. Dá pra fazer em um pouco mais de 2 horas, como no nosso caso. Bem de boas. Mas também, se quiser fazer bem de boas mesmo, parando, tu faz no teu tempo, tranquilo. 3, 4, 5 horas, como tu achar que deve ser. E quase chegando no final tem essa quebradinha à direita, ó. Passar pela ponte que foi reconstruída. E já chega na 020. E aqui termina o segmento. E aqui termina com 37 km. Vamos lá no outro lado. Início da pista. 5, 6 km, né? A gente não vai fazer hoje, mas
Fica a dica aí pra vir aqui até o local, conhecer, dar uma volta na pista aí que vale a pena. Pontos positivos do pedal. Bastante subida legal, tá bem técnica algumas partes ali por causa da chuva, mas tá bem bom, vale a pena, galera. Vem junto aí com nós. E tem pontos negativos? Não. É tem. só vir e fazer. Só alegria. O que é o MTB? É a vida. Mudou minha vida. Tudo bem. E a frase do dia é? Qualquer um pode fazer ou tem restrição? Sem palavras, eu consegui porque você não vai conseguir, pelo amor de Deus. Nome e idade. 63, Orlando Gonçalves de Lima. Mais E aí? conhecido? É. Muito E bem, vamos que parabéns. E agora curtindo um pouco do local aqui, Ecobike Park Vento Negro. Deixa eu falar um pouquinho sobre o desafio. O que é o segundo desafio virtual canal MTB? Bom, basicamente 4 etapas você precisa cumprir. A primeira é entrar no Clube Strava, canal MTB. Clube Strava, canal MTB, colocando lá, digitando o canal MTB na procura de clubes, você já vai encontrar lá, certo? Segundo passo, você precisa fazer o circuito que hoje nós fizemos. O circuito de 37 quilômetros com um pouco mais de 700 metros de altimetria. Tem que fazer esse circuito durante o mês de outubro. Terceiro passo, você precisa fazer um registro fotográfico, tirar uma foto em algum local do circuito, pode ser até aqui, quem sabe, no Ecobike Park Vento Negro, ou na subida da montanha, ou antes de começar, ou depois, quando estiver finalizado, e aí então posta nas redes sociais, no Instagram, marca canal MTB e um dos patrocinadores. E quarto e último passo, você precisa doar 1 quilo de alimento, pois este é um desafio solidário e nós estamos arrecadando alimentos para a comunidade local. Mas se você esqueceu de uma dessas regras, nós temos tudo isso, todo o passo a passo em canalmtb.com.br, super fácil de achar. canalmtb.com.br, lá você tem todas as informações e muito mais, tem regulamento completo, tem um link de todos os patrocinadores, tem todas as informações que você precisa lá em canalmtb.com.br. Bora lá então, pessoal, participar de uma atividade física, participar de um desafio, premiações para os 5 primeiros, tem em quantidade de voltas, tem premiação para os 3 primeiros em velocidade, tem o desafio escalador que a Roland está patrocinando, e se você não está brigando na ponta, você não está disputando um desses números na ponta, não tem problema, porque fazendo uma vez apenas o desafio já está valendo para concorrer a vários. Tem capacete, tem camiseta, tem kit de produtos da B3L lubrificante, tem muita coisa que vai ser sorteada entre todos os participantes. É isso aí então, galera. Se inscreve no canal, curte o vídeo, não esquece, o comentário também ajuda bastante a gente, você colocar algum comentário lá. É isso aí, valeu! Até o próximo então. Até o próximo, valeu!